Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja. Agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. É o programa Vozes do Universo, edição número 283, que começa agora. Aconteceu comigo. Olá pessoal, aqui é o Paulo Morales de Pelotas, novamente fazendo um relato para o PVU. Mando um grande abraço a todos, um abraço ao Fábio, todo o pessoal que assiste. Bom, eu vou tentar ser breve hoje. Eu andei fazendo relatos aí sobre meditações, visões com seres felinos, talvez aí o PVU 267, o 270, por aí. Hoje eu queria relatar um fato diferente que aconteceu comigo, mas que é bem interessante, né? Eu tenho hoje em torno de 45 anos, vou fazer 46 logo logo. Esse fato aconteceu comigo aos 22 anos, tá? E o que aconteceu? Foi uma visão que eu tive, que eu não sei explicar muito bem o que foi. Na época eu pensei que era uma coisa, hoje eu já não sei mais bem o que era, né? Era uma época que eu sentia tremores na região do abdômen, que eu não sabia explicar. Naquela época eu tinha contato com espiritismo, eu lia livros espíritas, então eu sempre ficava imaginando que aquilo ali podia ser uma tentativa de contato por algum espírito, e o que acontecia é que me dava muito medo. Eu sentia muito medo quando vinham os tremores na região do abdômen, e eu me trancava assim, retraía o corpo e não acontecia nada, né? E isso ficou acontecendo, para vocês terem uma ideia, aí, uns 2 meses, 1 mês e meio, uns 2 meses, várias e várias vezes, eu sempre com medo, retraía e não acontecia nada, né? Aí um belo dia eu digo, bom, isso está repetindo, eu vou querer ver o que vai acontecer. Aí um dia eu tava assim, nem estava na minha casa, estava na casa de uma tia minha, né, dormindo lá, e aí estava lendo um livro, né, e de repente à noite comecei a sentir os tremores novamente. Aí eu disse, bom, dessa vez eu vou deixar rolar para ver o que vai acontecer. Aí eu relaxei, né? Relaxei, e no mesmo instante começou a aparecer uma imagem assim, começou a se formar uma luz muito fluorescente, muito forte, muito bela. Primeiro, um sentido transversal, né? Eu estava bem na frente da janela, assim, do quarto que eu estava. Começou a se formar, assim,
sentido bem transversal, muito forte, muito bela, né? De repente aquela luz se transformou numa bola, sabe, uma bola, um círculo. Ficou parado aí mais ou menos, vamos dizer aí, 1,5 metro de altura, mais ou menos, né? Eu estava tranquilo, fiquei tranquilo todo o tempo todo. E aquela luz, aquela bola, de repente começou a se movimentar na minha direção. Ela veio vindo devagar, parou ao meu lado, né? De repente ela se transformou numa seta que apontava bem para minha cabeça, né? Eu não sei, eu não tenho noção do que era. Estou dividindo esse relato com vocês. De repente foi rápido, durou aí talvez nem 10 segundos. De repente desapareceu, né? De repente desapareceu e ao mesmo tempo que desapareceu, a porta do quarto onde eu estava meio aberta, estava entreaberta, né? Aí a porta do quarto foi fechando. Quando eu vi, a porta do quarto se fechou sozinha. Sozinha não, né? Mas, enfim, gente, foi esse fato que aconteceu comigo. Naquela época eu fiquei pensando, pô, que legal, um espírito de muita luz me visitou. Fiquei feliz, sabe? Mas naquela época eu não tinha contato com ufologia esotérica, não tinha esse conhecimento. Eu acreditava em seres extraterrestres. Oi, Paulo, tudo bom? Obrigado por enviar um vídeo aqui para o PVU, muito interessante. É um caso incomum, né? E que, na minha opinião, não tem nada a ver com espiritismo. Esse tipo de presença, né? Porque é uma presença, né? Me surpreende o fato de você ficar calmo. Porque a maioria das pessoas não ficaria. Desculpe pela tosse, mas é o que temos. Então, a maioria das pessoas não ficaria de forma alguma. Elas com certeza entrariam em pânico ou ficariam paralisadas pelo medo, não é? Mas 22 anos, uma pessoa jovem, você falou no e-mail escrito que você estava lendo o livro Os Dragões do Éden, do Carl Sagan. Isso é interessante, porque isso demonstra que você já era uma pessoa voltada para esses assuntos. E que você estava querendo saber mais. Então, é como eu sempre digo aqui, né? Pela tua reação ao acontecido, me parece que medo você não sentiu. Você disse também no e-mail escrito que contou isso para pouquíssimas pessoas, porque ninguém iria entender, e eu concordo plenamente com você, as pessoas realmente não entendem esse tipo de coisa, e já poderiam estar entendendo, né? Não entendem porque não querem entender, também tem isso. E tem gente que sabe mesmo, sabe nem o que falar diante disso. Por isso que existe o PVU. Então, é importante que você entenda dessa vez que pode ter sido uma primeira apresentação da sua turma, né? Do seu pessoal. As pessoas
As pessoas não, os seres envolvidos com a sua energia e você ser também um deles. Porque não é nada muito fácil você ver uma luz que não está no ambiente, entrando no teu ambiente da forma de uma bola, depois se transforma num aspecto de seta sobre a sua cabeça e você ficar tranquilo. Quer dizer, tem que ter muita tranquilidade nisso tudo. Então, eu não sei se você ficou tranquilo, se você de certa forma já havia sido paralisado, né, para não dar chilique. Mas deixaram você ver a coisa. Chilique é uma maneira de dizer, né? Porque o ser humano começa a gritar, parece um maluco, e faz parte do nosso kit, né? Mas eu acho que te paralisaram de alguma forma para você observar aquilo e você se sentiu bem. Também é uma opção dessa coisa, né? Eles fazem pesquisas, a torta e a direita, muitas vezes nos respeitam, porque são povos aliados ao todo, não querem nos molestar, não querem que a gente fique num sentimento ruim. E os que não tem nada a ver com a gente, não estão nem aí com o todo, nada, querem que mais é que você se dane, que você fique esperneando e pronto, né? Como a gente faz com os animais, né? Tá nem aí. Não tem muito respeito. Então eu acho isso, não tem assim grandes informações a respeito. O que me parece é isso, é um contato de iniciação, vamos dizer assim, né? Eu não sei se você fez o curso Poder da Alma, não tô, porque é muita gente, eu não recordo, mas seria bom para você saber de onde você é e entender por que essa coisa, entender mais profundamente por que isso aconteceu, tendo respostas da sua própria essência. Tá bom, Paulo? Legal você ter vindo. Vamos em frente. E-mails na semana. E-mails na semana. Olá, Fábio. Meu nome é Camila, eu moro na Alemanha há 13 anos já. Eu já mandei um e-mail para você contando um sonho que eu tive. E desde que eu vim morar aqui, em 2003, eu me tornei mais sensível em relação a contatos com espíritos ou seres extradimensionais. Tenho muitos sonhos lúcidos. E no e-mail que eu mandei para você anteriormente, eu contei um sonho que eu tive. Eu gostaria de contar um outro e deixar bem claro que até o início desse ano eu não fazia a mínima ideia que existissem os seres reptilianos. Eu fiquei sabendo, tomando esse conhecimento através do seu programa. O sonho foi o seguinte: eu sonhei com uma amiga minha, uma amiga muito querida, conhecida, muito querida, que desencarnou em 2014. E eu sonhei que a gente estava no Brasil, deixar bem claro que ela é alemã, e em frente à casa dos meus pais, aí no Brasil, em Minas. E eu encontrei com ela, fiquei muito emocionada, então a gente se abraçou. Era uma noite muito bonita, e ela me disse que ela estava precisando de ajuda. Então, mas eu senti que ela estava estranha, porque quando eu olhava nos olhos dela, eu parecia que eu via outra pessoa. Não era uma certa malícia no olhar. Então a gente se abraçou e ela estava com os dois braços assim na minha cintura e eu com meus dois braços em cima dos ombros dela e ela falando que estava precisando de ajuda. E então eu disse para ela procurar minha tia Lourdes no centro espírita que a minha tia frequenta, que eu também frequentava quando eu morava no Brasil. Eu falando com ela, e foi tão lúcido, porque eu sabia que era um sonho, que eu estava encontrando com ela num sonho. Eu falava com ela
procura a tia Lourdes no centro espírita, ela vai te ajudar, os amigos de luz vão te ajudar. E quanto mais eu falava em centro espírita, em amigos de luz, em Jesus, em qualquer outra coisa, mais ela me apertava, mais ela me apertava. E, de repente, quando eu fui perguntar para ela o que está acontecendo, saiu, muito estranho, saiu uma língua enorme da boca dela, uma língua, mas assim, parece uma corda, mas enorme, foi entrando dentro da minha boca, a minha garganta abaixo, foi me sufocando e ela foi me apertando mais ainda na cintura. E ela me sufocou tanto que eu acordei com falta de ar. Eu acordei com falta de ar, eu não conseguia respirar, eu tive que sentar na cama, eu tive que buscar um copo de água, porque foi muito real. Você acha que esse sonho pode ter alguma coisa relacionada aos reptilianos? Pode ser algum reptiliano que talvez se disfarçou dessa minha amiga, que já está desencarnada? Grande abraço e muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que você faz. Oi, Camila, tudo bom? Tchau. Excelente e-mail que você enviou para a gente. E eu posso lhe garantir que essa é uma das técnicas mais usadas por eles quando querem se aproximar de forma não permitida dos seres humanos. Isso acontece muito no astral, em sonhos lúcidos, né? E se você está desavisada ou iludida ou envolvida com aquela imagem que você está vendo naquele momento, você acaba se envolvendo com aquilo, tá? Bom, o que eu percebo também é que em muitos filmes eles estão usando essa tática agora, não exatamente o que você nos contou, mas é aquela coisa assim, principalmente em filme de suspense, onde tem bruxo, espírito, toda essa coisa toda. Quando eles mostram a pessoa que é a central do filme indo encontrar com outra, geralmente você percebe que tem alguma coisa estranha e que aquela pessoa não é aquela pessoa legal do filme, né? Isso está acontecendo direto com as pessoas agora em sonhos lúcidos, saídas do corpo, né? Por quê? Porque esses seres, eles gostam muito de atacar o que muitos chamam do segundo corpo, na verdade. Então, que é o corpo etérico e por aí vai. Os uranianos veem isso tudo como uma forma mais simples, né? Os uranianos veem isso como eles atacam o espírito desencarnado no astral, ponto. Mas os espíritas, eles veem isso de outra forma, tal. Duplo etérico. Atacam o duplo etérico. É claro que eu já vi versões de pessoas, provavelmente fontes espíritas, falando, não, isso são espíritos que tomam a forma reptiliana, espíritos baixos, que tomam a forma reptiliana apenas para assustar. Então, para se dar importância na hora do ataque, mas no fundo eles não são nada disso. Acontece que, sempre digo isso aqui, quando a nossa vibração cai, eles entram. E qualquer ser negativo consegue ler o que você pensa, o que você gosta, as energias que estão, as informações que estão te rondando ali no seu campo magnético, né? O que você está dizendo, né? O que a sua vibração está dizendo. A vibração é a coisa mais importante de um ser, é a sua identidade no universo. Então eles conseguem ler, baixou por algum motivo,
ou de repente você estava chateada e foi dormir, ou aconteceu, se você conseguisse lembrar o que aconteceu naquele dia ou dias anteriores, porque às vezes é um processo, eles ficam minando você deu uma aberturinha, aí uma coisa leva a desencadeia a outra e as coisas vão piorando de um jeito que resulta em ataques e coisas estranhas, né? Então nessas horas, eu sempre falo aqui, toda vez que você estiver num sonho lúcido, se você conseguir ter a lucidez de olhar para aquela pessoa e olha nos olhos, tem que olhar nos olhos e sentir a vibração para ver se é a pessoa, vocês vão escapar de muitas coisas. Às vezes, nós somos treinados para isso. Os nossos amparadores, a equipe de amparo, sai um pouquinho de cena para ver se você aprende na prática, né? E na próxima vez você já fica de olho, fica sentindo o que é necessário ser sentido e vê se aquela pessoa é do bem, se você a reconhece. Muitas vezes eu estive com pessoas no astral que pareciam aquelas que eu conhecia, amigos, e não eram. Não era. A hora que eu me aproximava e olhava nos olhos e sentia, eu falava, opa, aqui tem armadilha. Eu simplesmente me afastava e ia embora. Pedia para ir embora, ou seja, de acordo com o momento que eu estava ali, né? Então, todas as pessoas que possuem mediunidade, todas as pessoas que lutam pelo bem, precisam tomar cuidado. Porque os ataques são inevitáveis. Agora é interessante porque você fala seu depoimento que você não sabia da existência desses seres até outro dia, né? Quando eu entrei em contato com essa realidade, e isso foi lá em 2000, se não me engano, ou 2000 e pouco, por ali. Eu olhei isso na internet, e as matérias que já existiam na internet, e eu falava, não é possível, isso não existe. Isso não existe, não é possível existir um negócio desse. Acho que isso é loucura dos caras. Os caras estão inventando uma coisa em cima de algum filme, algo assim. E eu só fui realmente acreditar nisso o dia que o Vitsu me mostrou, o comandante Vitsu, minha essência. E eu sempre conto aqui e vou repetir sempre porque tem muita gente que não viu todos os programas, não sabe do que eu estou falando. Eu estava dormindo e era um sonho muito lúcido e eu estava me sentindo muito bem. E o Vitsu falou assim, vamos visitar uma casa, uma pessoa numa casa, quero te mostrar uma coisa. Eu falei, tá bom, vamos lá. E foi falar, tá bom, vamos lá, já estávamos lá, uma coisa rápida. E eu senti que nós estávamos chegando assim por trás. Ficamos a uma distância assim, olhando a pessoa, faz de conta que a Túria é uma pessoa aqui que estava diante do espelho e era um jovem, um rapaz jovem, estava com uma camiseta preta, assim, os braços à mostra, uma camiseta regata, um rapaz moreno, cabelo preto, branco. Aí o Vitsu falou assim, observa os braços dele. E quando eu olhei, ele estava diante do espelho, quando eu olhei eu vi tudo era escamado, esverdeado e amarelo.
Eu falei, caramba! Sabe, moleque, quando descobre algo incrível? Eu falei, olha aquilo, cara. E eu falei, perguntei pro Witzel, bom, ele é um reptiliano, então? E o Witzel respondeu, não, ele não sabe que é. Pior é que ele não sabe que é. Mas ele está numa vibração, existe um ser com ele, colado nele, e praticamente ele é um deles, mas ele não sabe. Aí ficamos ali, né, e eu acho que por algum motivo o rapaz fez assim, olhou para cima, e nessa hora parece que alguém me puxou e eu acordei assim, aqui no quarto, e falei, meu Deus do céu, isso existe. E daí vieram outras situações onde eu comecei a me aprofundar, comecei a pesquisar, pesquisei muito durante o livro Conexão Urano 5, que eu fiz também com o Witzel, a grande sabotagem reptiliana, que na verdade é uma abordagem, um olhar mais crítico sobre a sociedade que nós vivemos, que nós nunca tivemos esse olhar. Fiz muitas pesquisas orientadas por ele, fui buscar coisas em lugares que eu nunca pensei que poderiam ter coisas. Consegui alguns caminhos de prova, contra a prova mesmo é difícil. E outro dia postei para vocês mais uma pesquisa feita sobre os olhos da rainha, né? Uma rainha que só parece velhinha, mas no fundo não é. Bom, então, só para complementar, Camila, essa é uma realidade que existe aqui na terceira dimensão e que ela é muito abafada, e foi muito abafada durante séculos. Então, quando a gente pesquisa, a gente encontra muita coisa. Quando você vai a um museu, e aí você estando na Europa, você pode ter mais facilidade, né? De ir a museus e mesmo a igrejas e mesmo a lugares públicos onde até debochadamente existem monumentos envolvendo eles, tá certo? Então, com olhos de pesquisadora, volte aos museus, volte às igrejas e volte às praças, leve o seu celular, tire muitas fotos e nos envie aqui, porque se todo mundo fizesse isso, com certeza essa seria uma realidade já pré-estabelecida, que esses seres existem e que eles se mesclaram verdadeiramente com os seres humanos, né? Então todos nós temos parcelas desta mescla que não nos ajuda em muita coisa não, na minha opinião, né? Você pode ouvir o que o Witzel falou para a Arielle, um pouquinho tempo atrás eu gravei, ele explicando qual é o trabalho que eles fazem, né? Então assim, muitas pessoas que gostam desses seres, elas simplesmente não entendem que eu não estou separando, sabe, o mal e o bem, não é isso. Mas através de pesquisas, através da orientação do comandante Witzel e de outros seres, Kurlix fala muito sobre eles. Kurlix dá uma aula sobre lagartos no livro dele. Então assim, né, com tantos mestres legais, eu não vou acreditar em gente que não estuda nada, que só tem essa postura negativa de falar e fica separando o bem do mal. E
e demonizando os lagartos. Não é isso. Eles mesmos se demonizam, não tem problema nenhum com isso. Eles fazem a coisa direitinho. Tá bom? Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Andréia e eu vou obedecer as regras do programa, fazer rápido uma pergunta. Fábio, eu fiz o curso contigo da alma 1 e o 2, muito obrigada, muito grata. E recebi o nome da minha alma, né? Que ela está na 5ª dimensão das Pleiades e veio de Urano. E eu sou carioca, mas eu moro na Suíça há 12 anos. Aqui dizem que tem um nível de luz de 80%. A vibração é alta, as pessoas se respeitam, né? O governo respeita as pessoas e tem essa simbiose, essa coisa, essa energia que flui desse jeito, né? Então aqui é diferente, bem diferente. Muita natureza. Então aqui eu consegui manter a vibração alta. Consegui ficar dentro da vibração do amor, mais do que eu nunca imaginei no Brasil que poderia ser possível. Eu despertei aqui só, apesar de sempre saber que a gente nunca pertenceu à Terra, né? Exatamente. Eu tinha essa consciência, não tive influência da religião católica. Mas a minha pergunta é, no caso a gente indo agora para a 5ª dimensão, e uma curiosidade seria, no caso é Mayoma, o nome dela, ela já tem um contato certo comigo, né? Ela já responde minhas perguntas telepaticamente, não é uma voz, mas é um sentimento, é no coração. É difícil porque às vezes eu falo as respostas e depois que o meu cérebro processa, ela me explicou como funciona o processo e ela está me ajudando também na cocriação, né, da manifestação do dia. É impressionante. Eu peço de manhã ao todo e à tarde já vem 3 coisas assim, sabe? É bem impressionante. Então as pessoas, por favor, acreditem que vale a pena sim se manter dentro do amor, dentro da moral e da ética, agindo sempre mesmo como você gostaria que agissem com vocês, porque isso eleva muito a vibração. Eu já escuto quando a frequência aumenta, né? Eu trabalho também com cura energética. Isso ajuda muito. Eu não vejo, quer dizer, dá umas visões, mas eu sinto, eu sei as coisas e agora vem as respostas. Então era essa pergunta, se a Mayoma vai, né, no caso na 5ª dimensão a gente já junta nosso espírito, corpo e a alma, que vive juntamente, ela já vem para cá experimentar a 5ª dimensão comigo, ou eu vou visitá-la? Como é que seria isso assim na 5ª dimensão, se a gente pode saber agora alguma coisa, por favor, aos nossos irmãos uranianos, tá bom? Muito obrigada por tudo, muita gratidão no meu coração. Oi Andréia, tudo bom? Nossa querida Andréia mora na Suíça e fala sobre respeito, né? Inicialmente ela fala sobre o respeito. Nós brasileiros estamos vivendo, mais uma vez, uma crise ética e moral. Então o país inteiro está assistindo de camarote os nossos representantes, quem são e o que fazem. O que fazem com a confiança do nosso voto, o que fazem com a confiança do nosso dinheiro ao pagar impostos e o que fazem com o nosso amor a esse país. Mas, na minha opinião que pode ser contrariada por algum de vocês, esses caras que estão sendo retratados dia e noite pela imprensa, aí no exterior você pode ver pela internet, né, a TV Senado, TV da Câmara dos Deputados, nós estamos vendo a essência das pessoas que nós colocamos no poder. E é claro que essas pessoas, na hora de vir pedir o voto, são agradáveis, positivas, fazem propostas mirabolantes e enganam todo o povo brasileiro.
Não quero dizer que o povo brasileiro, a qual eu me incluo, não seja responsável por essa crise ética e moral. Porque entre o povo existem muitos iguais àqueles que nós colocamos no poder. Então, quando você fala da Suíça, eu sei que a Suíça tem muitos problemas também. Não é o paraíso, né? Mas eu entendo que uma fase foi superada, né? Que é o respeito. É o mínimo que uma pessoa deve ter a outra. Então, quando você está num país, digamos, civilizado, um país mais frio, onde as questões básicas já foram resolvidas, você tem possibilidades de ser melhor nos estudos, né? Ter mais, talvez mais vocação, mais tempo, mais aplicação aos estudos do que num país como o Brasil, onde nós ainda precisamos estar lutando no dia a dia com questões éticas, morais, questões financeiras, questões de saúde e todo tipo de questão básica que um país como o Brasil é um país rico. Nunca acreditem que o Brasil é um país pobre. Quem faz o Brasil ser pobre são esses caras que a gente colocou lá no poder. E eles sempre vão falar que o Brasil é um país pobre. Mas o Brasil, de pobre, não tem nada. Ele é explorado, ele é vendido todos os dias de alguma forma para meia dúzia de pessoas se manterem no poder e bastante ricas. Por isso que estamos enfrentando essa crise. Porque essas pessoas que se dizem pelo social, né? Daí veio o socialismo, o comunismo, que é o comum a todos, é tudo mentira. E tanto eles estão provando isso, mostrando que aquele pequeno grupo, que grande parte já está de trás das grades, pensa em si mesmo, não acreditam naquilo que eles estão colocando à disposição do povo, que é uma migalha do orçamento que o país tem para passar o ano, né? É uma migalha perto do que nós temos direito, vamos dizer assim. Então esse é só um pano de fundo, assim, um cenário para falar um pouco sobre essa questão que a André está colocando para nós. Outra coisa é a pergunta que ela faz: quando chegarmos à quinta dimensão, como será essa relação com as nossas essências, né? Veja, nós estamos na terceira dimensão e tudo nos parece muito, muito difícil, porque esses seres chamados de almas por nós, na verdade nossas essências criadoras, estão em quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão, daí para frente. E eles possuem a sua vida, porque são seres, não são espíritos, como muitos confundem. A nossa miopia, né, de enxergar ou mal enxergar tudo o que parece como sendo a realidade, nos leva a erros fundamentais e não nos leva a entender a verdade como um todo. Então é o que eu sempre digo: o Espiritismo faz um papel excelente,
de doutrina, de ciência ao mesmo tempo, e pode ir muito mais longe se deixar de ser apenas doutrina para passar a ser ciência, ou uma pseudociência, ou dê o nome que quiser, né? O que nós estamos propondo aqui é um novo movimento, é uma nova forma de ver que os uranianos e os outros seres extradimensionais me apresentaram e me ensinaram. Então, feito isso, se você, através do curso O Poder da Alma, já tem possibilidades, a partir do seu desdobrar, né, a partir do seu desenvolvimento pessoal, do seu despertar, se você já consegue essa associação, essa conversa, essa parceria, tornando o ego um pouquinho menor e dando espaço para que a consciência da alma se instale também, você já deu passos enormes, muito grandes. Então, é interessante a gente perceber que, indo para a quinta dimensão, muitas pessoas falam que nós já estamos na quarta. Não, nós não estamos na quarta dimensão, tá? A quarta dimensão muda muita coisa. Não é só isso que está, não tá, ainda não está. Algumas pessoas vibram na quarta dimensão e outras vibram até na quinta. E você percebe a diferença. Mas dizer que como um todo esse planeta de dimensões egoplanetárias já está na quarta dimensão, não está. Quem está falando isso está falando besteira. Precisa reconsiderar isso. Então, ao chegar na quinta, você imagine que toda a realidade muda. Você vai poder, talvez, de forma mais frequente, estar com os seres que você perdeu aqui na terceira dimensão, parentes, amigos. Quer dizer, o contato vai ser mais tranquilo e mais natural. Todas as leis físicas, químicas e biológicas mudam, e mudam para melhor, não é? E o ser humano torna-se algo diferenciado no seu DNA, na sua forma física, aceitando e recebendo o conhecimento e o entendimento de que as coisas são como são. São muito diferentes aqui da nossa dimensão. Então, você me pergunta, mas como é que é o contato? Eu vou ficar junto com ela? A definição é sua, que você vai poder ter um contato com ela totalmente diferenciado aqui na terceira dimensão, com certeza, porque o acesso desses seres na quinta dimensão a você será mais fácil. Agora, se na quinta dimensão você continua com a mente fechada, mesmo estando na quinta dimensão, o problema vai se repetir. Entendeu? Ele vai se repetir. A essência vai se afastar. Você está na quinta dimensão. Porque por bloqueios pessoais, emocionais, não consegue entender como as coisas funcionam naquela dimensão. Certo? Lembrando que não teremos mais a fatídica roda kármica na quinta dimensão. Mas indo na essência da sua pergunta, eu acho que a confusão se faz ao falar assim, bom, se ela é minha essência, veja, não esqueça que você é um outro ser. Você é um espírito humano criado para se desenvolver na terceira dimensão. E não se esqueça também que é uma forma, esse espírito humano criado para a terceira dimensão, é uma forma deste ser, que é a sua essência,
se apresentar a você, dizendo: você faz parte de mim e eu faço parte do todo. Até o momento que você faz parte do todo, aí você já se interligou com a sua essência. Quando você fala eu faço parte do todo, você pode não ter percebido, mas você e a sua essência casaram, estão juntas novamente. Quando você aceita o todo, quando você aceita que não é mais um ser da Terra, e sim um ser universal, aí as coisas começam a acontecer. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas estão muito preocupadas em falar: pô, mas é um outro ser a minha essência, é um ser azul, um ser amarelo, tem olho assim, olho assado. Como é que vai ser quando eu encontrar? Vai ser muito bom se pudéssemos abraçá-los, né? Com a nossa humanidade. Mas eles são seres talvez tão menos densos que nós, mesmo tendo um corpo na quinta dimensão. Se nós tivermos um corpo na quinta dimensão próximos, o que eu não acredito, que esses seres são ainda mais desenvolvidos e possuem um padrão vibratório mais para a luz do que para outra coisa, vai ser muito bom tentar abraçá-los. Só que nós já vamos ter o padrão, ou parte do padrão da essência dentro de nós. Então é como encontrar um professor. Eu já me relaciono com o Vitsu, com a consciência Vitsu dessa forma. Eu sou um aluno dele. Mas ele está em mim. E eu estou nele. Por quê? Porque eu aceitei. Quando a gente fica brigando, não quero, não vou, não quero, isso aí é loucura, é coisa do demônio. Vai ficar brigando. E quando você relaxa e vê que esse ser só te trouxe coisas boas, só te trouxe elucidações, só te trouxe benefícios, tanto energéticos como materiais. Quando você triplica, quadriplica o seu conhecimento, quando você sente no teu peito carinho, uma forma de amparo, o que te falta? Simplesmente ele te dá tudo, a tua essência te dá tudo que nenhum outro humano é capaz de te dar. E que nenhuma outra energia é capaz de te dar. Às vezes você está em desespero, dormindo, e não consegue, e acorda assustado e não consegue dormir, e você se concentra e vê a energia uraniana aparecer dentro dos seus olhos fechados, aquela energia azul que te contagia, e aí você relaxa e dorme. Então, Andréia, não fique tão ansiosa com isso. Eu já te falei isso lá no curso O Poder da Alma. Eu acho legal você ter entusiasmo, você tem muito entusiasmo, você tem uma energia excelente, mas precisa se concentrar nos pontos, em cada ponto, e sentir. Não adianta acelerar, sabe? Não é o momento de acelerar, é o momento de reter a informação e integrar-se a essa informação, para depois praticar, até que isso se torne algo muito comum, que quando você chegar lá na quinta dimensão e encontrar com a sua essência de uma forma mais física, entender que você fez o caminho correto. Tá bom? Abração, minha amiga. Volte sempre ao PVU. Olá, Fábio da Santoro, amigos do PVU. É a Aniele novamente. Eu gostaria de deixar registrado, né, que eu acabei de ler semana passada o livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada e o Dragão Negro,
um excelente livro e só vem a confirmar algumas informações que eu já tinha anteriormente, né? Infelizmente, esse povo ainda ronda o planeta, ainda está muito presente entre nós. Mas eu gostaria de saber de você, Fábio. Seria correto afirmar que os draco-reptilianos não têm alma? Muito obrigada. Recado das estrelas. Recado das estrelas. A pergunta é sobre a alma, a essência de seres reptilianos e draco-reptilianos. À luz dos conhecimentos adquiridos em Urano, sabemos, e vamos aqui repetir as informações colhidas no Centro Uraniano de Informações. Este é um centro que existe em nossos planetas mais avançados de dimensões superiores e que nos traz o registro atualizado sobre a essência do ser réptil e sobre a essência do ser draco-réptil. Sabemos que essas criaturas não são provenientes originalmente dos universos habitáveis pela essência maior do todo, e sabemos que muitos desses seres vieram ao nosso universo para que pudessem reproduzir-se de forma grotesca e garantir para si e só para si a perpetuação da espécie em nosso universo. A facilidade com que se perpetuaram em milhões e milhões de anos fizeram com que se tornassem seres amigáveis aos seres humanos de várias localidades do universo. Porque existem seres humanos em muitos lugares do universo. Não são humanos da Terra, mas também são humanos da Terra. Esta amizade, podemos dizer assim, tornou-se possível diante dos aspectos iniciais do ser humano, enquanto dinastia pura de valores não alterados, de ética e moral alavancadas pelo todo, profundamente alavancadas. E esses seres foram recebidos com, podemos dizer assim, com as bases do amor universal. Aonde eles estiveram? Porque estiveram
inicialmente com plataformas de aproximação benignas, ou pelo menos todos os envolvidos nesses vários planetas entenderam assim esta missão. Na verdade, esses seres se apresentaram como amigos e benevolentes em várias regiões do universo. Mas em pouco tempo demonstraram sua real intenção, que era a de proliferar sua espécie, mesclando-se aos humanos de vários locais do universo. Desta forma, as essências andromedanas tiveram acesso às essências reptilianas e draco-reptilianas, assim como todos os humanos e suas essências, distribuídos em vários locais do universo. A essência draco-reptiliana, assim como a essência reptiliana, são essências danificantes ao universo. Essências vindas de universos paralelos a este, distribuídas de forma a instalar-se de início amigavelmente e, em um segundo momento, a procriar-se e misturar-se geneticamente a seus anfitriões. Isso é feito até hoje em todo o universo. Portanto, estas essências que possuem corpos densos procriam sem parar, porque acreditam que desta forma seus exércitos, estes exércitos sim bélicos, se tornarão parte daquela esfera e dos habitantes daquela esfera que os receberam com amor universal, baseados no bem maior. O todo não se engana e não se deixa enganar. Mas os habitantes humanos destes planetas, baseados em suas leis de amor e compreensão, os receberam baseados em suas leis de amor e compreensão. E diante dessas leis, esses seres juraram, ouçam bem, juraram abnegação a essas leis, dizendo a todos, a seus anfitriões, que a vida seria melhor, baseados nestas leis que, de certa forma, receberam deste novo universo, que os recebia agora.
Então, a essência reptiliana e draco-reptiliana existe, mas ela é claramente baseada em valores distorcidos, em valores que poderíamos na Terra identificar como valores do ego. São essências que buscam de uma forma sociopata o seu melhor, apenas para si e às vezes para a nação reptiliana ou draco-reptiliana. Os dracos são reptilianos que voam e muitos deles foram os primeiros a chegar em várias habitações humanas no universo. Portanto, conto-lhes essa pequena passagem de nossos arquivos em Urano, para que saibam que esse movimento transitório, transuniversal, para o universo que nos contempla e para galáxias que nos contemplam, foram efetivamente utilizados por esses seres para que se propagasse a essência draco-reptiliana e reptiliana em nosso universo. De novo, espero que entendam que nações interplanetárias foram sabotadas em nome do bem-estar, da amizade, da justiça. Excelentes propagadores das palavras de ordem de cada planeta em que estiveram, mas que infelizmente, quando se calam e se veem diante de si mesmos, sabem o que estão fazendo e por que estão ali, naquele planeta, transformando-se em seres que não são, transformando-se ao procriar, ao misturar-se geneticamente com raças puras. Então, desta pequena passagem, ampliando um pouco mais a lente sobre o assunto, espero que entendam definitivamente quem são os dracos e os reptilianos. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos, chegamos a mais um final de PVU. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Espero que vocês estejam refletindo sobre tudo aquilo que nós falamos por aqui, sobre os casos que são apresentados, sobre a Pedra da Túria, sobre os orgonites, que também são energizados e que também fazem um bom trabalho junto a todos vocês. Eu espero que nesse novo mundo que se apresenta todos os dias e que eu trago aqui para vocês toda semana, vocês captem o melhor possível e apliquem em suas vidas da melhor maneira possível. Eu desejo um bom final de semana para todos vocês e que vocês voltem sempre aqui
ao programa Vozes do Universo. Abração para todo mundo. Tchau. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo.